lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Ei, Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. E a gente sempre fala editado em podcast, porque a gente tira aquela parte dos comerciais e vai direto com o conteúdo do programa para agilizar aí para você ouvir na melhor hora do dia. Dê o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM também a qualquer hora do dia, agora no Folha no Ar. Você pode também, durante o dia, baixar o aplicativo da Folha FM para acompanhar a Folha aonde você estiver. E, claro, evidente, também em todos os outros aplicativos de rádio também que você vai ouvir a Folha FM. São 7h09, sexta-feira que amanhece com um tempo bom. Agora na cidade, hoje a previsão é de mais calor. Ontem a sensação térmica aqui passou de 40 graus, chegamos a 37 graus. Hoje também segue nesse mesmo nível, em torno de 36 graus de máxima, com 22 de mínima. Agora faz 26 graus
neste momento aqui no centro da cidade não tem previsão de chuva. Tem só um alerta que nós vamos fazer daqui a pouco, que é da Marinha, com relação à incidência de ventos mais fortes aqui durante o fim de semana. No mais, tempo bom com céu claro e calor de verão, já nesse final aí, últimos dias, né, últimas semanas, na verdade, de primavera no Brasil. Hoje, sexta-feira, 29 de novembro, vamos conversar com Yara Cíntia, professora Yara Cíntia, vereadora e prefeita de São Francisco de Itabapoana, com a vitória aí emblemática no último 6 de outubro. A gente vai trazer um pouco dos detalhes aqui dessa vitória, já, Yara. Deixa eu só fazer aqui essa abertura com as manchetes também do portal Folha 1, e aí a gente já conversa. Vamos falar sobre essa eleição municipal. Depois a gente fala de outra eleição também tranquila, que eu sempre brinco aqui, eleição da mesa diretora. Que, aliás, você é vereadora de 3 mandatos. Então, e é vereadora hoje, está atuando como vereadora, né? Então, tem pouquinho conhecimento sobre essa... Só um pouquinho. essa disputa, que é sempre muito interessante esses movimentos assim de bastidores entre as lideranças, entre os vereadores que pretendem né, ocupar o principal cargo da mesa, que é a presidência. Mas lá tem a vice-presidência, primeiro secretário, segundo secretário. Sim, a composição completa. E tem mais algum cargo, suplente, por exemplo? Aí no suplente, só quando, no caso, suplente do vereador, mas dentro da Câmara, não. Não, aqui nós temos, em Campos, por exemplo, o mesmo formato de São João da Barra também. Aqui nós temos o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e os suplentes. É de acordo com o regimento interno de cada Câmara. De cada Câmara, exatamente. É diferente do nosso. E aqui também com a própria... como a própria lei sugere, determina, o número de vereadores baseado na população também é maior, então tem aí tem toda uma conjuntura. Uma conjuntura, perfeito. Bom, mas já vou trazer o seu bom dia de antemão. E outra coisa tranquila também, formar o secretariado, sem desagradar ninguém. Muito tranquilo. De antemão, obrigado pela presença, já vou trazer o seu bom dia e a gente começar esse bate-papo aqui nessa sexta-feira. São 7h13. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, a cooperativa dos produtores de cana-de-campos de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana-de-campos de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque, Fred Rangel já tem maioria para presidir Câmara Municipal em Campos a partir de janeiro. Tem em reunião com o vice-prefeito Frederico Paes, sua candidatura recebeu o apoio dos 3 vereadores eleitos pelo PDT, que é o Leão Gomes, Cabo Alonsimar e Diego Dias. O outro candidato ainda segue fazendo também aí os seus contatos, suas reuniões com todos os vereadores que votam. O Juninho Virgílio, que já conversou com a gente aqui sobre isso também. Mais uma confusão é registrada na rodoviária Roberto Silveira. Prefeito reeleito de Macaé, o Elbert, tem contas de campanha aprovadas. Prazo de adesão ao programa IPVA em dia até junho de 2025, hein? Atento, grávida fica ferida em acidente entre moto e ônibus no centro. A gestante de 6 meses foi socorrida para o Hospital Vera Machado com ferimentos leves. Família faz vaquinha para custear tratamento de câncer de criança de 3 anos. Só chamar a atenção, gente, agora não é para comentar, só para ler as manchetes, mas assim, esse caso aqui merece sim um comentário, uma chamadazinha especial.
né? Porque nós somos cristãos e assim, não tem como você passar de passagem no caso desse. O vídeo dessa mãe fazendo esse apelo dessa vaquinha está no portal folha1.com.br e está também nas redes sociais e também nas redes sociais da Folha. É uma mãe aqui de Morro do Coco. E o menino tem só 3 anos, o Matias, e ele foi diagnosticado com neuroblastoma. É um câncer raro e está precisando, e o remédio é caro, o plano de saúde não cobre. Tem todo um processo sendo movido, mas a princípio o plano não vai comprar o medicamento, então tem que comprar no particular e é caro. E acho legal se você puder. O próprio portal da Folha e também aqui nas redes sociais da Folha da Manhã você vai encontrar esse vídeo. Depois você pode ir direto para a vaquinha, participar lá. Quanto você puder ajudar, já é importante. Motociclista detido por perturbação do sossego em Campos. Ô, notícia boa de ler. Marinha emite alerta para a possibilidade de ventos fortes da região, que eu falava mais cedo. Ventos podem ser de 50 a 74 quilômetros e Defesa Civil em São João da Barra já está em atenção aí redobrada. Adesão ao Refis 2024 em Campos, disponível já na próxima semana. E ainda, a Fundação Municipal da Infância e Juventude convoca mais 12 aprovados no concurso do Educador Social. Servidores de São João da Barra recebem salário de novembro hoje, sexta-feira. Campos paga servidores também e injeta 137 milhões de reais na economia. Turismo de Campos participa da Semana de Urbanismo em Brasília. Centro de Campos vai para o mapa federal de revitalização. E Qualificação e Emprego, que é a Secretaria de Qualificação e Emprego, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira para um importante workshop que vai acontecer e orientar você a preparar o seu currículo, a enfrentar uma entrevista de emprego que às vezes complicado. Você domina tudo que você faz muito bem, chega na hora da entrevista, trava. Aí você perde a oportunidade. Então, fique atento aí para fazer a sua inscrição nesse workshop. Sexta-feira, 29 de novembro, e a gente conversa com a professora Yara. Que bom ter uma professora também prefeita, também vereadora, minha esposa é professora. E assim, sente na pele o que é essa luta do dia a dia e é uma luta, assim, é muito bacana, porque só num particular, rapidinho, quando eu vejo os alunos que foram alunos da minha esposa, criança, que cresceram, depois de velho, chamando ela de tia, muito legal. Eles me podem até hoje fazer isso. Yara, bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia a você, Cláudio. Bom dia a todos que acompanham, né, a Folha FM, através das redes sociais. Hoje a rede social é tudo, né, porque atinge todo mundo. E é um prazer estar aqui. Um prazer todo nosso. Vamos falar um pouco sobre a sua eleição, sobre um pouco de futuro. Vamos ver se a gente já consegue saber de alguma novidade já para 2026. Não somos aquela mãe de Ná, não, mas tem os movimentos, que na verdade a política ela é assim, ela é construída. Às vezes o eleitor nem participa disso tão diretamente. Nesse caso assim que eu vou citar. Mas, por exemplo, a eleição de 2024 passou pela eleição de 2022. Tem um pouco... né, eu falo que é engrenagem. Exatamente. É toda uma... engrenagem. Como você disse mais cedo, é toda uma conjuntura. Que projeta... Pode, assim... não tem questão de você bater o martelo, eu vou ser deputado em 2026. Pô, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. É verdade. Quanto mais em 2020. Do propósito de Deus. Não é verdade? Com certeza. Mas aqui, vamos falar de Vitória primeiro, até chegar lá nessa parte aí. Como é que foi essa eleição? Que disputa foi essa? Que vitória foi essa? Conta um pouco pra gente aqui. Então, Cláudio, foi uma vitória que eu sempre falo que tudo que vem de Deus é de Deus, né? Eu acredito muito nas coisas que são projetadas. Para mim, tudo é projetado por Deus, e eu sempre falava que se tivesse escrito, não teria números de adversários. Foi uma disputa diferente, a gente tem que deixar muito claro isso. Nós passamos por uma disputa totalmente diferente. Eu não concorri só contra Pedrinho Xerene, né?
Eu tive dois colegas meus que se colocaram como pré-candidatos, que foi o Cocóia, lá no ano passado, o Haroldo Leandro, que se colocou como pré-candidato também até o dia da convenção, foi quando ele fez a fusão com o Pedrinho, e o Rádio, que é o vice atual da prefeita Francimara. Então foram 4 pessoas, mas os propósitos de Deus são de Deus e a gente vai seguindo e a vitória veio graças a Deus mesmo. E as pessoas que confiaram, né? 15.312 votos a mim. Muito voto. Aliás, eu fiz um levantamento aqui de pontos percentuais. Vou até trazer logo isso, depois deixa eu voltar nessa... Né? Porque houve um racha no grupo de vocês. Isso, porque a partir do momento que, né, eles eram da base aliada da prefeita. Né, os 3 que foram ficar com o Pedrinho. Né, o vice tem que ser da base aliada. Os 2 vereadores também eram da base aliada. Então, nós só tínhamos, na realidade, na Câmara, de 13 vereadores, só tinha um, que era o Ralfinho, que sempre foi oposição. Aí, no ano passado, o Cocóia rompeu com a prefeita. O Haroldo, né, rompeu entre aspas, ficou aquela coisa, né, mais ou menos até o final do ano. Depois se colocou como pré-candidato mesmo. E aí ficou como pré-candidato até o dia da convenção, que as convenções lá foram todas no mesmo dia. Seria a minha convenção, né, a convenção partidária da minha candidatura, a do Haroldo e a do Pedrinho. A Haroldo não fez a dele, né, não fez a dele entre aspas, fez junto com o Pedrinho. E foi uma coisa que foi formalizada no mesmo dia. Então, houve essa concorrência lá, mas... Só pra gente entender, o Haroldo era candidato, era um terceiro candidato, seria uma terceira um quarto opção. candidato. Nós tivemos também o Rodolfo, né? Rodolfo. Tá. Ele seria um 4º candidato. E, na verdade, ele fez a própria convenção dele no mesmo dia, junto com a de Pedrinho já. Ele fez, evidentemente. Como vice de Pedrinho. Já como vice de Pedrinho. E o vice de Francimara, o Halisson, queria ser... Porque chegou até a ser assim, especulado, ou pelo menos chegou até a gente, de que ele seria o candidato da Francimara. Uhum. E aí surge você na conversa. Porque assim, é muito comum, né, que as pessoas logo pensam assim, o vice é o próximo prefeito. Mas assim, a prefeita até, tudo que a gente acompanha, porque eu sou da base aliada dela, na realidade eu sou a mais antiga de todos eles. Eu sempre estive com a prefeita desde quando foi lançado o nome dela, em 2016, janeiro de 2016, então tem mais de 8 anos isso. Mas o Rádio foi serviço dela e com essa coisa de tensão, ela realmente queria ser o candidato, mas ela em momento nenhum ela falou quem seria o candidato. Ela falou teria, no ano passado, teria eu, o Renato, né, o Haroldo e o Haliston. Com essa pretensão que ela falou, vocês vão pra rua e trabalham. E ficou nisso até esse ano, né, no final de fevereiro, que ela decidiu, através de pesquisas, né, ouvindo as pessoas, ela fez muitas pesquisas, e o Rádio foi convidado a ser vice, compor a chapa comigo, ele não aceitou. E nisso, né, eu particularmente eu não sou de confusão com ninguém, mas ela também não teve problema com ele não. Ele tomou a decisão de seguir com o Pedrinho, que eu estranhei muito, né, porque você deixar de ser vice de novo, para não ser candidato a nada, nem vereador, nem ser um propenso vice de Pedrinho. Ele não foi candidato a nada, ele foi coordenador de campanha do... As informações que chegaram que ele era coordenador financeiro da campanha de Pedrinho. O que é muito estranho, mas cada um faz as suas escolhas, né? Eu vejo que a vida é feita de escolhas. Sim, claro. Ele seria o seu vice. Seria o meu vice. Francimara o convidou para ser o meu vice, né? Mas Francimara já havia te convidado ou foi só esse ano mesmo que vocês resolveram? Não, foi realmente no dia, eu acredito que ela conversou até com os 3 no mesmo dia, né? Comigo, com o Haliston e com o Renato. Posteriormente convidou o Renato e o Renato aceitou ser o vice. Mas ninguém sabia de nada. Para mim foi até uma surpresa, porque quando ela me ligou, eu trabalho, sou professora, né? Sou vereadora, mas sou professora. Eu ia perguntar isso, acabei não perguntando. Você é professora licenciada? Não, você... agora eu tô até licenciada, mas sim, eu exerço minha função. Qual a formação sua? Você sou professora de português. Que legal. Todo mundo adora, né? Para dizer o contrário. Português e matemática são 2 matérias totalmente distintas. Eu assim, muito particularmente falando, eu gostava muito de matemática. Eu era expulso das aulas de português. E hoje... mesmo. Hoje você gosta, tem que gostar, né? E hoje, se eu não gostar de português, eu me enrolo. Eu tô desempregado. Não, e o pior é que eu gosto muito.
Então, e já não ligo tanto para matemática. E sim, uma coisa muito interessante isso. Acho que foi praga da dona Ângela, professora minha. É legal. Então, mas aí eu estava trabalhando, aí a Francimara me ligou e falou assim, preciso resolver um problema com você. Eu falei, gente, mas não tá acontecendo nada para resolver problema. Foi aí que ela falou, olha, eu já decidi, então, se você aceitar, você vai ser a candidata, apoiada por mim. Eu fiquei até assustada na hora, porque para mim realmente seria o Halliston. Porque Francimara deu muita oportunidade a Halliston de representá-la nos lugares, né? De estar sendo a voz de São Francisco em vários momentos, até em Brasília, no Rio, na região mesmo, através do CIDENF. Então, tudo assim, realmente levava todo mundo a crer, principalmente vocês da mídia, né? Que seria o Halliston. Mas as pesquisas, assim, eu acredito que as pesquisas, diante do que eu tive alguns resultados, eu não fiz pesquisa, ela que fez, as pesquisas não apontavam isso como a preferência do povo também. E a gente tem que seguir na política, a gente tem que seguir o que o povo quer, né? Aí também veio a base do trabalho, né? Eu fui pra rua, caminhei muito, busquei muito, e a gente conseguiu alcançar o objetivo da gente. Deixa eu falar sobre esses percentuais aqui, de números. A gente gosta muito de números. Aliás, aqui no Grupo Folha, quem faz um trabalho espetacular com os números de pesquisa é o Aloysio Abreu Barbosa. Que coisa boa. Ele esmiuça aquilo de forma assim... Eu sou boa com isso. Ele conhece... Cada um conhece com as suas... E tem a pesquisa Quali, né, que você vai ali por faixa social, por faixa etária. Então, assim, e o Aloysio faz aquilo de forma, deixa a gente muito tranquilo até para falar, porque assim, é bom você ter uma pessoa que conhece, que entende. Quem conhece, né? Ó, só nesses últimos meses, aí, nesse último ano, ele fez cerca de 30 pesquisas de 13 municípios. O mais difícil, e aí tinha aqueles embrólios com justiça, foi São Francisco, que a gente não fez, porque tinha pesquisa a pesquisa precisa ser registrada no TSE para poder ser divulgada no ano eleitoral. Então, assim, o Aloysio é muito caprichoso nesses detalhes, não só da lei, mas como no entendimento. E o que eu acho mais bacana é que ele transforma aqueles números ali pra gente que não entende tanto, assim, em números mais fáceis de se entender. Porque quando você olha a pesquisa, fulano tá com... Você tem o trabalho para ser feito nas camadas sociais, nas faixas etárias, na religião. Então você tem um monte de detalhezinho na pesquisa, você vai entender o que é. O sentido de uma pesquisa, que as pessoas só vai... Quem não entende vai só para os números, o resultado final. Agora, quem entende vai realmente iniciar aquela pesquisa, vai entender o contexto todo, onde precisa ser trabalhado, né, tudo isso. Agora, que você enfrentou um adversário forte, eu não tenho dúvida. Só pelo scout aqui que a gente fez das últimas 3 eleições, você tem 2016, Francimara venceu. Aliás, esse ano aqui também teve a eleição mais tranquila, foi de Cardoso, que ano de 2020. A Giane venceu com 8 votos, lembra disso? 8 votos, é verdade. 8 votos, gente, dá vontade de... Quem perdeu, você olhar assim pro lado e falar, rapaz, você não votou. Perdeu uma eleição para prefeito por 8 votos, é muito complicado. Foi muito tensa aquela disputa, né, assim, em número de votos. Esse ano, a mais tensa, além de vocês lá, foi de Quissamã, também bem acirrada, né? Voto a voto, né? Mas lá o Pedrinho tem uma, não sei se liderança, se eu posso falar assim, mas ele tem uma aprovação popular muito grande. Então Francimara, em 2016, venceu o Pedrinho com 113 votos de diferença. 113. O que deu a ela 0,4 pontos percentuais sobre os votos válidos. Ou seja, não dava nem 0,5%. Muito apertada essa vitória. Em 2020, Francimara cresceu mais na reeleição, um pouco mais, e ela chegou a 690 votos. Mas olha só como é que é. É bem acirrado. Lá é acirrado mesmo. Nossa, mãe. E aí sim, nessa de 2020, a Francimara venceu do Pedrinho Xerene com 2,44 pontos percentuais. Ou seja, só para a gente entender, é muito pouco voto. Porém, nessa de 2024, você que teve a indicação e teve o apoio da Francimara,
chegou a 1.629 votos, né, válidos do total, com ao percentual seu 5,29 pontos percentuais. Você nem tinha feito essa conta, né? Eu não. Eu não gosto de números, não. Professor de português não português gosta de vai números, professor de português gosta de letras. Eu queria entender essa vitória, assim, com esse aumento desse percentual, o aumento de votos, e a que você pode acreditar isso, a quem você dá esse crédito, a você, ao seu nome. São 3 mandatos, 12 anos na Câmara Municipal, ao grupo com Francimara, com Frederico, talvez a rejeição do Pedrinho, que eu acho assim bem pouco provável, porque ele tem sempre essa popularidade, e um agregador para o Pedrinho e um dificultador para você foi a chegada do Rodrigo Bacelar e da Carla Machado. E Carla, no palanque, é uma metralhadora, né? Ela é. Eu até gosto muito de Carla. Rodrigo eu não conheço, né? Mas eu gosto muito de Carla. Eu me dou muito bem com ela. Então, Cláudio, né, a gente vê, eu vejo assim, da seguinte forma, não sou boa de números não, mas a gente vê que também Pedrinho começa a perder forças ao longo de duas derrotas, e essa terceira, né, veio com perder mais força ainda. É a demonstração que as pessoas realmente começam a abrir a mente, porque Pedrinho carregou também a vida toda e carrega o legado do pai, né, do falecido, saudoso Pedro Cherene. Mas a gente vê que a política da dinâmica é muito grande. O apoio de Francimara é incontestável. É uma prefeita que tem uma popularidade muito grande, termina seu mandato com essa popularidade. A gente sabe que tem os desgastes, né, são inevitáveis diante do final do segundo mandato. O apoio da população em si, né, eu vejo muito também, assim, porque eu estive na Secretaria de Educação por 2 vezes. Eu fui secretário de Educação 2 vezes. Então, os 3 mandatos, 2 vezes secretário de Educação, isso vai também fazendo com que a gente se torne um pouco conhecido. O trabalho da gente também se torna uma referência. E vai ajudando um contexto, né? Chegar de qualquer maneira, né? Que por mais que a gente tenha apoio, mas também se não tiver um conhecimento, eu moro em São Francisco também. Isso faz muita diferença, conhecer, morar no lugar, nascer no lugar, criar seus filhos lá, morar lá, estar lá no seu dia a dia, na rua, com as pessoas, e frequentar as praias de lá, os restaurantes, enfim, viver o dia a dia seu dentro do local. Isso faz muita diferença. E apesar de Pedrinho ter essa adesão, essa popularidade ainda, né? Mas a gente vê que as coisas começam a mudar realmente. Ele não mora lá. Ele não mora lá, né? Ele mora em Campos. É uma pessoa que eu não tenho nenhum problema, tirando, nós somos adversários políticos, não somos inimigos, eu deixo muito claro isso. Tem um ótimo relacionamento com o grupo, uma boa parte do grupo dele que eu conheço, né? Hoje eu não tenho, até porque eu não conhecer. Então, assim, a gente foi para uma disputa, realmente uma disputa eleitoral. A questão de Rodrigo realmente influenciou, a questão de Carla, sim. O Rodrigo esteve lá uma vez, Carla esteve lá 2 vezes, e com um discurso bem acirrado, né? Até em relação à gestão atual. Mas, em contrapartida, também a gente tinha o que mostrar, né? Eu vejo muito isso. Então, quando você tem o que mostrar através de um governo que você é da base aliada, quando você tem um trabalho também, eu tenho os meus méritos também, né? Eu tenho um trabalho enquanto fui secretária de Educação, como servidora pública mesmo do município. Eu sou servidora concursada há 31 anos. Então, eu nasci para servir, né? Eu sou concursada de São Francisco há 31 anos. Já pode aposentar, gente. Já passei da hora de aposentar. São 30, são 25, 25. não? Olha que legal, gente. 31 anos de magistério em São Francisco. Que legal. Então, assim, eu conheço a rede, tenho meus colegas de magistério que eu conheço todos praticamente. Não conheço todos. Pela vivência do magistério, 31 anos. Aqueles que aposentaram, mas a gente continua, né, tendo uma convivência. São Francisco tem essa característica por ser um município de interior. É um município que é grande extensão, mas em população ele pequeno, então a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Então a gente tem esse legado também de morar lá e conhecer muita gente. Enfim, eu acho que foi uma conjuntura, né? E eu agradeço muito a prefeita Francimara, porque eu vejo os propósitos de Deus em tudo, tá? Depois vem os nossos propósitos. Primeiro o propósito de Deus. Porque na realidade, se você me perguntar assim, algum dia você pensou em ser prefeita? Não. Com toda sinceridade. Não pensei. Mas aí, como tudo na minha vida sempre foi assim, eu fui seguindo os caminhos que Deus foi me mostrando e aqui estou como prefeito eleito, se Deus permitir,
dia 1º como prefeita já, né, empossada. Diplomação agora... Dia 17. Dia 17? É. 17 de dezembro. Assim... A gente toma posse no dia 1º, né? Primeira tarde. Provavelmente vai ser à tarde, né? Lá sempre foi à tarde. Na Câmara. Vai ser na Câmara a posse ou... Olha, nunca foi não, Cláudio. Nunca Quem foi? decide é o mais votado. O mais votado foi Ralfinho. Sim. Antes chegando num consenso, né? Se ele me pediu opinião... Ralfinho é oposição, só pra gente Ralfinho é pontuar aqui. oposição. Aham. Continua oposição. Se ele perguntar a minha opinião... Por enquanto. Por enquanto, depois de fazer... Eu sempre brinquei com ele. Eu falei, Ralfinho, se eu for... Porque ele hoje é vereador hoje. Ele é vereador, Então ele foi mais votado. Nós somos sempre... colegas de Câmara. Aí eu sempre falei com ele, brincava com ele na campanha, né, porque a gente não para, né? As pessoas acham que campanha a gente não sai do circuito, não tem como parar uma Câmara. Aí eu falava assim, Ralfinho, eu vou ganhar essa eleição e a gente vai compor lá na frente. Ele, isso segue. Aí eu falei, nós vamos ganhar essa eleição. Você já está eleito, eu vou lutar para ser eleito, eu vou ganhar essa eleição. A gente brinca assim, mas ele continua com a oposição e lá na frente, né? Pertence a Deus, Deus vai guiando a gente vai vendo o que tem pra gente e para as outras pessoas também. Esse contato, esse entendimento político, quem faz muito bem aqui na região, por exemplo, é o Elbert, dos 15 vereadores da Câmara hoje. Não sei como que ficou a composição para o próximo mandato, mas dos 15 fecharam o governo com ele. Tinha, inclusive, petista, né? Vereador do PT, oposição a ele, que hoje faz parte do governo. Então, ou seja, dos 15, ele tem os 15. Então, eu acho uma habilidade. Tem que ter habilidade. Câmara tem que ter habilidade. Outra comparação, dos defeitos ou nessa avaliação de erros e acertos do Vladimir foi a perder a presidência da Câmara. Antes perdeu o apoio que tinha da maioria, uma base grande, quando colocou aquele projeto polêmico do Código Tributário, que sempre é, né, polêmico. O Código Tributário sempre vai ser polêmico. Sempre vai ser. E colocou de forma muito estupefata, aquela coisa assim, chegou à tarde para votar um código gigante. Não tem como. Então acabou perdendo. A Câmara tem, né, eu sou vereador, eu tenho que ter essa consciência que, né, eu mudando de posicionamento, né, de lugar, digamos assim. Né, enfrentando uma responsabilidade maior, mas a Câmara também, a Câmara ela é muito responsável por tudo que acontece na cidade. As leis tramitam lá dentro para ser aprovadas ou não. Então a gente tem que ter realmente noção do que nós estamos votando, para onde está indo tudo que nós estamos votando, se for uma suplementação. Isso foi muito debatido pela oposição durante só a eleição. Toda suplementação que chegava, nós não vamos votar. Gente, nós votamos a vida toda, vamos fiscalizar. Lá Geralmente gira em torno de 40. Alto, hein? Bom. Aqui também foi outra briga também dessa. Lá geralmente gira em torno de 40. Que a suplementação é o poder que a prefeita tem, que a prefeitura tem de remanejar uma verba de uma secretaria que não seja educação nem saúde, né? Para outra. Para poder fazer uma também, obra. Né, o superávit, lá foi muito votado também essa questão de superávit, né, de arrecadação. Aí vinha aquela polêmica toda, mas agora voltou tudo normal. A eleição passou, voltou tudo normal. Você venceu em lugares, ou pelo menos aqui que eu apurei, que a Francimara não havia vencido. E aonde você perdeu por muito pouco voto, que é no segundo colégio eleitoral, logo depois da Pedra, foi em Gargaú. E, assim, num comparativo, você teve um desempenho muito bom e melhor até do que o de Francimara nas eleições passadas, e não querendo provocar nenhuma crise, briga de... Não, nós estamos bem, graças a Deus. Vamos chegar lá. Mas eu queria entender, Gargaú é o segundo maior colégio eleitoral de São Francisco. Tem lá, acho que mais de 4 mil votos. Já passou de mais de 4 mil votos, eu acho que passou, porque nós tivemos um acréscimo bom, né, de eleitores agora. E Gargaú é o segundo maior colégio eleitoral. Você não ganhou lá, mas 4 votos. Perdeu 4 votos. É o negócio dos 8 votos que ele estava falando. Não fala não. Mas assim, é quase que um empate praticamente. Um empate técnico. Quando a pesquisa fala de empate técnico, não tem? Foi. Dessa vez foi de maneira diferente, sabe, Cláudio? Na realidade foi de maneira diferente. Eu ganhei em Gargaú, né? Infelizmente a Francimara nunca conseguiu ganhar com um percentual tão pequeno. Na realidade, nunca teve uma distância tão pequena assim. Ela sempre perdeu com a distância maior. O que surpreendeu também foi Floresta. A gente tem um percentual bom também de votação. E Travessão.
Travessão também foi uma surpresa muito grande. Porque Travessão? nós nunca ganhamos a travessão e geralmente perdi até com uma diferença boa. E dessa vez nós tivemos quase 200 votos de diferença. Foi uma votação, pra gente, foi muito boa, porque nós, além de ganhar, nós ganhamos com não foi a diferença de 4 votos. Foi mais de 100 votos. Interessante essa fala sua. Onde você perdeu com 4 votos. Onde você ganhou com 200. No município com menos eleitores, isso é muito bom. É o que soma esse total que você teve. É bom, porque é o que eu falei da mudança. Então a gente vê que São Francisco começa mudando, né, em relação até o nome, né, de Pedrinho Xerene, nessa eleição agora. Então, nesses lugares que eram pontuais, né, e lugares assim, que tem uma estrutura. Gargaú, por ser o segundo colégio eleitoral, também é um lugar, uma zona pesqueira, de muita influência, lugar maravilhoso. Travessão é um lugar, né? Não sei se você já conhece Travessão, mas Travessão é um lugar assim, que eu olho para Travessão, eu falo assim, gente, o quê? Vocês querem emancipar? Eu brinco com eles. Porque o comércio de Travessão é um comércio muito organizado. Cresceu muito. O entorno de Travessão tem as fábricas de farinha. São muitas fábricas de farinha, então a agricultura lá é muito forte. Eles são independentes, eu digo que eles são independentes. E eles são muito assim, muito firmes, formadores mesmo de opinião. Eles determinam. E eu tive a felicidade esse ano de ganhar lá em Travessão. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa, além da vitória, ter essas pontualidades, né? Sim, são essas coisas emblemáticas que fazem a diferença. Que a gente para raciocinar, né? Ver a diferença, que as coisas vão mudando, né? Essa reflexão que a gente tem que ter. O tal da matemática, você vai entendendo aí nesse meio aí. Mas e aí, naturalmente, porque Travessão, por exemplo, você tem uma ligação muito maior com Campos do que com São Francisco, do que Mas dizer... Travessão de Barra. Ah, você fala Travessão de Barra. Ah, tá. Não, e aí você... Sim, é onde tem umas fábricas de farinha. Isso, Travessão de Barra, não, perfeito. E aí você aumenta seu compromisso com essa população ou é a mesma coisa? Todo mundo tem com todo mundo, né? Se eu for falar em compromisso, vou te falar assim, Deserto Feliz é um lugar muito pequeno, é uma comunidade quilombola, com poucos moradores, mas é uma comunidade que mantém essa tradição quilombola. É uma comunidade distante, é muito mais próximo de Morro do Coco, né, de Campos, digamos assim, do que da gente, de Praça, da própria Praça, que é a localidade maior, né, de Deserto, e do centro, então, é bem distante. E eu tive o maior percentual entre votantes, né? E você pode até puxar aí para mim, que eu não estou lembrando o percentual de votantes de diferença, foi em Deserto Feliz. Então, o nosso compromisso com todo mundo. Agora, a Travessão também teve uma característica, eu não posso deixar de mencionar aqui. Eu tive o Mazinho do Lava Jato, que eu sabia, eu falava com ele. Mazinho, ele estava junto com o Haroldo. Quando o Haroldo migrou para Pedrinho, ele não foi. Ele resolveu, né, ficar. Ele falava que ele não ia compor lá. E acabou ele ajudando a gente. Mazinho saiu de Travessão com mais de 700 votos. Ele é uma pessoa muito querida lá. Então, assim, a gente tem que também colocar o mérito para os candidatos a vereadores, para os vereadores eleitos. Eles ajudam muito nessa conjuntura também. E eu caminhei muito também, sabe, Cláudio? Eu caminhei de porta em porta nesses lugares. Não pude ir a todos os lugares. Quando eu não podia ir, eu pedia que eles fizessem para mim. Essa caminhada ela é fundamental. Eu falo que o político quer ganhar uma eleição. Principalmente quando ele não tem, né? Ainda não é conhecido como prefeito, porque Pedrinho já foi prefeito. Então ele já é uma pessoa conhecida, uma figura conhecida como prefeito no município. Eu fui secretário de educação, então você não consegue atingir todas as pessoas. Então você ir de casa em casa, de comércio em comércio, faz muita diferença. É o famoso, eu vou lembrar um pouquinho de João Peixoto. Gasta sola de sapato. Aí eu vou falar do meu deputado Áureo. Gasta sola de sapato. O Áureo é um deputado federal, né, que eu tenho uma afinidade muito grande. E ele sempre falou isso, gasta só de sapato, vai pra rua, a eleição se ganha na rua. E realmente eu fui pra rua com muito afinco. Caminhei muito, fiz muitas reuniões. João Peixoto, assim, uma vez fui querer inventar de acompanhar ele no final de semana, quase que eu pego meu casamento. Porque ele sai sexta-feira à tarde, por exemplo, eu chegava, né, da Alés, sexta-feira. João. Você conheceu muito? João frequentava a minha casa. Que a gente falava mais cedo aqui, pra gente aqui, um professor sobrenome Nata, de partido. Mestre, categórico. Pessoa simples, né? Mas é uma pessoa que conhecia muito a questão política. Ele Menina, não conhecia fala. muito.
Você já pensou se ele não fosse gago, então? E a gente brincava muito com ele sobre verdade. isso, que não é problema nenhum. Só... Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu comecei minha campanha, você pode falar um pouquinho? Pode, deve. Então, quando eu comecei minha campanha, eu por ser mais calma, né, mais tranquilo, Francimar já é bem mais popular, né? E as pessoas viravam e falavam assim, eu fui muito cobrada em relação a isso. Você fala muito baixo, você fala muito tranquilo. Olha só, a Francimar chega, ela chega falando. Eu falei, gente, mas o meu jeito é esse. Aí, e a oposição começou batendo muito nisso, né? Batia muito nisso. E ela vai chegar a lugar nenhum. E Yara com essa vozinha dela, esse jeito dela, tá onde? Esquece, ali é Francimar. Se fosse Francimar, ganhava a eleição. Yara não vai ganhar a eleição nunca. E eu falava, aí eu comecei também botando muito isso nas reuniões, na pré-campanha. Eu comecei colocando muito isso. Gente, nem nossos dedos são iguais. Deus nos fez únicos. E essa unidade é muito importante, porque a gente tem que respeitar a particularidade de cada um. E aí, quando chegou na campanha, já não tinha mais esse discurso. E as pessoas assimilaram muito isso. Que eu sou eu, Francimara é Francimara. Cada um com o seu jeito. Aí Renato, né, o meu vice atual hoje, ele é meu vice eleito, né, meu querido Renato, ele usava muito isso. Falava assim, Yara, ele usava muito o microfone isso. Você com esse jeitinho seu, calminho, manso de falar, conseguiu 3 eleições consecutivas. E foi secretário de Educação 2 vezes. Imagina se você falasse alto. Eu falei, não, alto você fala você. E aí viralizou até uma brincadeira de campanha. Desmistificou essa questão minha com Francimar. Essa comparação o tempo todo minha com a prefeita atual. Ela é acelerada, né? Ela é. Não, ela é muito ela, né? Cada um com seu jeito. Eu tenho filhos gêmeos, univitelinos, são idênticos. Aí eles deixam a barba para ficar tudo igual. Ai, meu Deus. Você não sabe quem é quem. Mas a personalidade de totalmente diferente, né? O que é isso? Os meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 homens também. Totalmente diferentes. Eu falo, meu Deus, sai da mesma barriga, filho do mesmo pai. Totalmente diferentes. Não, eu tenho 3 também. 3 homens, mas são cada um. Mas o que chama a atenção dos gêmeos, né? Então, se você tem esse comparativo aí. Transformar o limão na limonada é o grande segredo da vida. O grande segredo da vida, é isso aí. Quanto mais numa campanha política. Eu tenho orgulho de falar, né? Eu sou a única mulher reeleita como vereadora, Patrícia agora que voltou, né? Levou 2 mandatos sem conseguir se reeleger, mas graças a Deus agora conseguiu. Vai estar lá na Câmara representando as mulheres. E eu tive 4 eleições consecutivas. 3 como vereadora e agora como prefeito. Legal. Mas olha só, e aí eu tenho que te passar para você colocar pra gente. Você parece um pouco mineiro. Mineiro é que é calminho, assim, tranquilo. E vai, vai levando, vai comendo pela beirada. Isso é muito genética também, né? Meus pais eram muito calmos. Também assim, né? Muito calmo. Minha mãe, então, meu Deus do céu. Isso é bom. Mas determinado. Assim, minha mãe era muito tranquila. Meu pai era calmo, mas era muito determinado. Eu já tenho essa determinação do meu pai. E eu sempre falava assim, gente, não me instiga. Quanto mais me instiga, mais me move. O meu jeito tranquilo vai me movendo. Isso aí. Sem a concorrência a gente dorme. Então deixa instigar, deixa ter a... Mas o que chega pra gente, e aí, se você é professor, você sabe. Você fizer aquele teste do recado, não tem? Que você passa aqui no primeiro aluno dessa fileira da direita. Hoje não vai ter aula. Até chegar no outro aluno lá, nós vamos à lua. Esse é o recado. Verdade. Então o que chega pra gente aí, assim, apesar das fontes serem sérias, seguras, de que você e Francimara não estão bem, nada bem. Ai, meu Deus. Não, porque que a Francimara não tá legal, porque não sei o quê. E aí eu tenho que trazer essa coisa para que você possa explicar pra gente. Porque você tem aquilo que você falou, tem meu jeito. Seu jeito e tem seu crédito nessa eleição. Mas com o apoio da Francimara, é claro e evidente que aí ficou muito mais fácil. Talvez solo você não conseguisse. Como é que vocês estão hoje? Não estou nem falando de composição de governos, vamos deixar mais para frente. O relacionamento de vocês hoje? Tá tranquilo, assim, existe muita especulação, né? E eu acho que vai continuar existindo. Porque as pessoas vivem disso, né? Especulações, de tudo. A conjuntura do meu futuro governo, enfim. Provavelmente você vai perguntar. Mas a questão com a Francimara está muito tranquila. Eu estive com ela essa semana, ela esteve na minha casa.
conversamos um pouco, até o Frederico não pôde ir, que estava um pouco indisposto nessas viroses da vida aí. Ontem a telefonia lá ontem estava péssima, até tentei falar com ela, não consegui para saber notícias do Frederico, se ele está melhor. Mas acredito que ele está bem, porque graças a Deus não está no hospital, não está em lugar nenhum, então dentro de casa está se recuperando. Mas a gente conversou, a gente tem um bom diálogo, vamos continuar tendo, se Deus quiser, eu passo sempre isso para ela, falando assim, Maria, a gente tem que estar sempre juntas no sentido de que por mais que ela não esteja lá na prefeitura, né? Porque eu vou assumir dia 1º e ela tem muito essa consciência, ela sempre deixou muito claro isso, sabe, Cláudio? Porque as pessoas ficam falando assim, quem vai governar é Francimária Frederico. Então existe muita especulação também. Aí existe essa questão da ruptura minha com a Francimária, mas é uma coisa que não tem sentido nenhum. A gente conversa, a gente tem... Essa semana mesmo, como eu falei, estávamos juntas lá em casa. Eu pretendo manter isso o resto da vida. Porque, como eu falei, eu fui a única vereadora que acompanhou a Francimária em 2016. A única vereadora eleita. E aí, nisso aí, a gente acabou criando uma afinidade. Fui secretária com ela, né, em 2017, saí da vereança, fui ser secretária de educação. Ela me convidou, eu aceitei o convite para ser secretária pela segunda vez. A gente mantém esse relacionamento, tanto é que ela me indicou. Então, se não tivesse essa credibilidade, ela não me indicaria. E a gente vai manter essa credibilidade, se Deus quiser, até o dia que Deus achar que tem que ter, enquanto eu estiver aqui na Terra. Não, vamos falar assim sobre essa composição de governo. E engraçado que eu fiquei sabendo que Campos hoje fala muito sobre isso, né? As duas já romperam, Sim, muito. Não estão bem, a prefeita eleita e a atual prefeita já não tem mais um bom relacionamento, nem estão se falando, mas não é verdade, não existe isso. Graças a Deus não tem isso. Vocês estão bem, não tem nada a ver. Mas respeita muito essa questão. Ela sempre falou, não vou interferir quem você quiser colocar, quem você achar que tem que ficar, eu não vou interferir nisso. Então, assim, existe uma mentalidade muito errônea em relação à Francimária, né? Hoje, o que é Francimária depois. Eu falo sempre com ela, Francimária, quando precisar de alguma coisa, eu vou pedir socorro. Ela, não, o que você precisar, eu vou estar sempre disposta a te ajudar. Então, a gente mantém essa relação. Graças a Deus. É estranho, né? Porque chega pra gente, você nem assumiu ainda e já tem... Tantas especulações, né? É claro que não é tanta especulação. E claro e evidente que não, assim, são duas mentes, são duas pessoas pensantes, são duas lideranças, ela com a dela, você com a sua, como você falou. E assim, você entende, você não está chegando na política agora. Aliás, essa coisa de ser vereadora te dá uma bagagem muito grande. Tá, com certeza. Não só para administrar, que é outra coisa diferente, né? O executivo, legislativo, claro. Mas assim, não só para administrar, mas para se relacionar com a Câmara também. Com certeza. Porque aí você sabe a dor do meu colega, dos seus colegas, porque você já passou por ali. E nada melhor do que a gente passar para poder sentir o que é. E por 3 vezes, né? Ou por 3 vezes. Por mais que o segundo mandato eu me afastei, né, para ser secretário, mas no final eu retornei. Mas enfim, já conheci a Câmara, fiquei 4 anos, né, com o Pedrinho. Foi o meu primeiro mandato. E agora eu estou, né? Vou findar, se Deus quiser, dia 31. Então, a gente conhece, né? A gente conhece um pouquinho, conhece um pouco da Câmara. Eu sempre falo que a gente conhece um pouco de tudo. Porque a vida, ela te aprende todos os dias, né? Não tem jeito, tem que... Mas a gente conhece realmente a dificuldade de um vereador. Sabe que a população tem muito mais acesso a um vereador, porque eles são... Primeiro, por causa da quantidade. Segundo, porque eles estão na localidade deles. E a gente tem um município, né? Nós somos maior, quinto maior em extensão territorial, um município muito diversificado, com muitas localidades. Então, o vereador, ele tem essa particularidade. O vereador de interior, as pessoas têm muito acesso. E a gente precisa que eles realmente tenham acesso para trazer as demandas para a gente. Então, eu sempre falo assim, que a gente mantém essa boa relação, independente de é oposição ou não, que venha de uma maneira diferenciada, não aquela coisa de estar cobrando de uma maneira acirrada, mas cobrando de uma maneira que queira ver o bem da população. E essa conjuntura, Cláudia, é muito importante, porque são independentes, mas tem que ser harmônico mesmo. Deixar as particularidades políticas e ver o quanto a população precisa de todos nós, enquanto vereadores e enquanto prefeito também. Então, se tiver essa conjuntura, tudo vai bem. A gente consegue ajudar a população, consegue desenvolver localidades, nesse poder assim, independente, mas harmônico. Não tenho dúvida. E nessa conjuntura também, se preparando para assumir esse mandato e fazer a sua gestão, tem uma outra escala também de legislativo
que naturalmente você vai ser relacionado, tanto legislativo federal quanto estadual. Trazendo para o estadual, você falou de Carla. Carla pega pesado no palanque, ela não tem esse negócio não. E, aliás, lá em Gargaú, soube que o discurso dela foi mais incisivo, mais firme. Gargaú e Travessão, ela foi nos 2 lugares, né? E você se deu bem nesses 2 lugares, foi por isso, será? Olha, eu acredito que acaba o que acontece. Gargaú tem uma afinidade muito grande com São João da Barra. Eu até brinco assim, gente, vocês querem o quê? Vocês querem ser independentes? Eles têm uma afinidade muito grande, até por causa da questão de nós sermos oriundos de São João da Barra, né? E nós somos separados apenas por um rio, que você vai de barco, você chega em 45 minutos. E Carla tem tem a sua popularidade dentro do município, porque ela tem uma questão familiar que vem lá de trás, né, em São Francisco, e hoje São Francisco, que é São João da Barra. Mas eu acho que em Gargaú ajudou, sim. Eu vejo que ajudou, porque quando eu caminhei em Gargaú, respeito muito a Carla, gosto muito dela. Carla é uma pessoa que sempre me recebeu muito bem. Mas quando eu caminhei em Gargaú, muitas pessoas comentavam que não gostou da fala dela. Então, acho que acabou contribuindo, mas isso não tem nada a ver com a conjuntura futura agora. A gente sabe que a gente precisa dos deputados estaduais, federais, a gente sabe que precisa do Estado, do governo federal, uma coisa que foi muito pontuada, e a área da esquerda, né? O grupo de oposição colocava muito isso. Porque nós temos lá no município essa questão de... as pessoas tinham muita afinidade com essa questão de Bolsonaro e Lula, né? Sim. Você acha que interferiu isso? Não interferiu, não. Mas mais esquerda e direita, né? Não, no começo se colocou muito isso. Eu também consegui derrubar isso nas minhas falas na campanha. Porque é uma campanha municipal. Eu acho que isso vai muito para a campanha a nível nacional, que vai ser no 2026. Acho que ele estava discutindo um município que precisa do Estado e precisa do governo federal. Naquele momento não cabia discutir, né, esquerda e direita. Nós vamos precisar, independente de quem está no Estado, quem está no governo federal, nós precisamos de todos eles. Não existe um município caminhar sozinho. O município não é independente a esse ponto. Por mais que ele tenha um recurso, que não é o nosso caso, nós não temos, mas por mais que o município tenha um recurso, uma boa arrecadação, né, um bom recurso para você se tornar independente, né, entre aspas, dos governos, mas nós precisamos dos 2 governos. Então, essa página foi virada, né, de uma maneira assim, eu consegui virar durante a campanha, e para mim virou de vez. Como eu falei, tenho uma boa afinidade com Carla. Eu espero que ela entenda isso, que a gente precisa dela, como precisa de todos os deputados estaduais e os deputados federais também do nosso, né, que representam o nosso estado lá na Assembleia. Você teve contato com eles? Porque eu ia perguntar isso, como é que ficou o relacionamento de vocês depois da campanha? Dá uma estremecida sempre, né? Quem fica na oposição. E sobre essa questão de esquerda e direita, é inevitável. O mundo hoje vive uma polarização. O mundo, né? Tá polarizado, né? Muito polarizado. Exato. Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro, Lula no Brasil, essa coisa de esquerda, direita, e que as pessoas às vezes nem entendem muito bem o que está se discutindo, e aí faz uma... falava, gente, será que as pessoas que estão propagando, sabe o que significa esquerda e direita? Não é? Eles me chamam de... Jogava aleatoriamente. Teve uma pessoa que falou comigo, Nogueira, você é Lula? Eu falei, não, eu sou Nogueira. Não, porque você fica falando muito da esquerda lá. Eu falei, como assim? Tem que falar de tudo, esquerda, direita. Todos, né? Mas assim, o pessoal chama a gente de esquerdopata, Aí eu trago você, que é da direita, que é simpatizante com as atitudes dos políticos de direita. Aí, pô, Nogueira, você já virou a chave, agora você... Eu falei, rapaz, não é assim, tem que ouvir todo mundo, cara. Tem que ouvir todo mundo. É emissora de rádio. Né? Não existe uma... Claro eu cito até a ida a Brasília. Eu fui recebido por todos. Ali não tinha sigla partidária. Aliás, aquela ida a Brasília foi talvez dali tenha surgido essa coisa de você não estar bem com Francimara não está bem com você, porque... até onde fotos. As fotos não porque vocês foram numa viagem a Brasília juntas, mas você não aparecia nas fotos com Francimara. E aí o pessoal vai lá, já rachou. Já não está mais junto. Porque Francimara está numa reunião e Yara está na outra. O que houve ali, na verdade? A dinâmica de Brasília é muito grande, né? Eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, tá indo passear em Brasília. Eu conheço Brasília, né? Comecei a frequentar Brasília em 2009, quando eu assumi a Secretaria de Educação. Desculpa, assim, passear em Brasília é osso. Não, eu falei, a hora que eu ouvi algum cidadão falar isso,
vai passear em Brasília. Vamos comigo. Leva Eu vou ele, dizer leva uma ele. coisa. Eu fui, Só quem vai a Brasília sabe o que é ir a Brasília, né? A Mas trabalho. eu gosto de correr na rua. E aí eu fiquei. Só não estou fazendo defesa de político nenhum, né? Não, Cada com um. certeza, tá falando Só estou realidade. falando assim na realidade, porque às vezes a pessoa não entende muito bem. O clima lá é muito seco, diferentemente daqui, que nós estamos dentro do mar praticamente. é alto. E eu gosto de correr, e aí eu fiquei num hotel ali, assim, perto do Lago Paranoá, 2 quilômetros do Palácio. E da Praça dos Três Poderes, assim, muito pertinho. Eu falei, vou dar uma corrida aqui até lá e de volta vai dar uns 5, 6 quilômetros dentro do meu limite. Quem disse que eu fui? Não, quem disse que eu voltei? Eu fui, mas não tem ar. O ar some. Eu peguei um clima úmido, graças a Deus, porque eu cheguei com chuva, Como que os caras jogam bola lá? mas lá é complicado. Eu fui Tem fazer que ter jogo de adaptação mesmo. Então, enfim. E sem mas falar o dia a dia de Brasília. A gente que vai a Brasília, a não gente tem vai a um trabalho. boteco ali na esquina, não tem nada. É tudo. Então, assim, tudo lá é muito, Ó. assim, tudo muito corrido. Então, você começa lá não começa o dia cedo, não adianta dizer que começa 7 horas da manhã, não começa. Mas 9 e pouco da manhã, 9 e pouco, começa e você vai até 11 horas, vai até meia-noite, e ali andando, e vai num lugar e vai em outro, e põe um táxi, vai de um lugar. Literalmente você vira um candango, né? Como é aí. chamada a Então, população. isso aí, as agendas foram diferentes, foram separadas. A Fátima estava lá, né? A Fátima de Quissamã. Ela tinha uma agenda e França foi e falou: Yara, você quer ir com a gente ou você prefere fazer outra agenda para ir adiantando? E aí nós fomos para lugares diferentes. Nos 2 dias nós tivemos agendas diferentes. E aí criou aquela coisa assim, né? Yara e Francimara estavam separadas. Mas se a gente fosse para estar separado, eu teria ido no mesmo momento. Era um momento crucial, né, de estar em Brasília. Porque era onde estava se abrindo o leque das emendas. E a gente precisa buscar, né, Cláudio? Eu conheço, assim, um pouco de Brasília, muito pouco, muito menos que Francimara, né? Mas já fui a Brasília algumas vezes e volto na fala que as pessoas muitas vezes têm. Tá passeando em Brasília. Eu convido qualquer um que acha que a gente passeia em Brasília, vamos com a gente, para ver o que é trabalho. A gente dá graças a Deus quando chega no hotel, toma um banho e dá aquela relaxada, né? E nos 3 poderes ali, ou você sai do anexo 4, vamos no anexo 3, vamos no anexo 2. Muito e aquela complicado, sim. loucura. O deputado tá lá agora debatendo numa comissão e você tem que ir lá esperar o deputado acabar aquele rapidinho ali, ele vai te atender. Nós prestamos a Você vai assessoria a Júlio Lopes também, uma vez, ele viajava tive com o todo. Júlio lá. Teve com o Júlio? Tive. Deputado federal do Rio de Janeiro, muito ligado ao transporte. Isso aí. Nós vamos falar sobre isso aqui também, sobre a ponte. A ponte. A ponte que não sai. A ponte que não sai. A tão sonhada ponte. Mas Rodrigo, Carla, vocês chegaram a se falar alguma vez depois da eleição? Eu já tive contato com o Rodrigo uma vez só, mas assim, não tenho uma pessoa que eu tenho até uma admiração, porque a gente vê que é uma pessoa daqui, que chegou, né, onde chegou, hoje é presidente da Alerj, tem, né, um mérito muito, tem, né, uma entrada muito boa em todos os lugares, a gente sabe assim, do potencial de Rodrigo. Pessoa que eu tenho uma admiração à distância, mas tenho. A Carla não estive com ela, mas porque eu não estive ainda na Alerj. Eu já estive no Rio, já conversei com alguns deputados, mas não estive na Alerj ainda, mas no momento que estiver lá na Alerj, eu vou lá dar um abraço na Carla, porque é uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma admiração muito grande pela Carla, aquele jeito Carla de ser, né? É o que eu falo das diferenças. Né, Carla é muito espontânea, então a espontaneidade dela, eu acho ela muito. Eu vejo Carla Capucci totalmente diferente. Totalmente diferente. Igual você e Francimara, com essa coisa de. Eu e Francimara, a Carla Já Machado, a Carla Capucci é mais comunicativa do que a Carla Machado. Não é? Uhum. Mas é muito calma, né? Muito também tranquila. A Carla muito tranquila. Então, tá fechado. Bom, deixa eu fazer um intervalo, prefeita. Vereadora, prefeita, professora? Professora. Qual que você prefere? Professora? Professora. Legal. Bom, e a gente vai discutir um pouco mais sobre São Francisco, sobre seus projetos também, saber um pouco mais. Porque, assim, você falava em São Francisco ser ligado a São João da Barra. Eu sou da época que São Francisco era o sertão de São Joanense. Quer dizer, já tem um estigma aí, já tem né, uma puxada para baixo na autoestima de qualquer indivíduo. Nós somos do sertão. São Joanense. Sertão já remete a gente à seca, à pobreza, a pobreza, a tristeza, isolamento, enfim. Isso não é verdade. Né? Depois, quando voltar dos intervalos, de comento.
maior produtor hoje, já foi o maior produtor de maracujá, está voltando a produzir maracujá. Muita coisa. Não é? O maior produtor de abacaxi. É o maior produtor de abacaxi do estado do Rio de Janeiro. Isso. Tem a nossa farinha de mandioca que está naquele G, né? Buscando aí na busca da EG, o abacaxi também. o abacaxi também. Também. Que na A verdade. EG é uma coisa Eu morei em Marataízes, lá também tem abacaxi. E bom, abacaxi bom. Mas boa parte do abacaxi que o pessoal chama abacaxi. Marataízes é nosso, gente. Sai até de Campos, mas sai muito mais de São Francisco. Muito mais. Você vai conseguir resolver isso? Que é uma tretazinha de nota fiscal por lá, por cá, né? É uma demanda que a gente precisa. Eu vejo hoje, Cláudio, que já existe. Aliás, deixa eu só a pergunta assim, para não ficar mal feita, não é nem maldosa, é mal feita. Não é que você vai, porque não depende da prefeitura essa tributação em que eles tentam fazer por lá para sair mais barata, né? Depende do governo do estado. É o que chamam de atravessador, né? Sim. Vulgarmente falando, atravessador. A pessoa vai lá e compra o produto e vende através de outro estado, de outro município. Mas hoje já começa a haver uma conscientização. Hoje já tem surgiu agora, né? Foi feito agora uma pequena cooperativa dos pequenos produtores. Eu acho de suma importância. A nossa agricultura é muito diversificada. É um município que deixa essa característica de ser chamado de sertão são-joanense. É São Francisco de Itabapoana, com um potencial maravilhoso. Potencial agrícola, assim, que ninguém tem a dimensão, só quem mora lá. E eu vou além. Muitos que moram lá nem sabem. É um lugar que tudo que planta colhe. Você acredita que São Francisco, até o alho, eu tive dúvidas quando eu deparei com essa realidade lá atrás, quando eu estava na Secretaria de Educação e uma pessoa falou assim, eu vou fornecer alho. Eu falei, não, como, gente? E ele falou assim, Dona Yara, é uma pessoa muito humilde. A senhora acha que eu não tenho alho? Eu falei, eu não estou duvidando da palavra do senhor, mas eu quero ver essa lavoura. E ele tinha lavoura de alho. Tudo que planta lá. Eu como couve-flor colhido de São Francisco quando a pessoa planta, do pequeno agricultor. Couve-flor é complicado. Couve-flor, berinjela, beterraba, cenoura, tudo, quiabo. Lá tem uma boa produção de quiabo também. Sim. Que vem para o mercado daqui, vai para os mercados de lá, né? Os hortifrutis e supermercados. Então, tudo lá. A gente tem uma riqueza muito grande, que é a nossa, o agronegócio nosso é muito bom. A produção leiteira lá também é muito boa. Muito boa. Então, e você fala nosso litoral, né? Então vamos tirar esse rótulo de sertão, vamos colocar São Francisco. São Francisco é pobre na arrecadação de royalties, que realmente nós não somos reconhecidos. Mas ele é rico na produção maravilhosa. Você não é nós não somos município produtor. A bacia pega um risco, assim eu imaginando, né, que o Wellington manda pra gente, aquelas fotos, aí tem um risco atravessado, assim, meio que de lado, e São Francisco... Eu não sou da geografia, nunca consegui entender, não consigo entender até hoje, a verdade é essa. Não é só na questão política, como também, como munícipe, eu não consigo entender, né, eu vejo Kennedy recebendo... É muito estranho, né? Um dinheiro considerável, vejo São João da Barra... Eu não estou aqui, gente, tirando mérito de ninguém. Graças a Deus eles recebem. Mas eu acho assim que é muito... Eu vejo na realidade uma coisa muito ruim, né? Pra gente ter 60 quilômetros de litoral. Ter uma bacia que é incrível, Cláudia. Como que a gente consegue, né? Às vezes até identificar. Se você sair de barco, então você tem uma bacia que fica justamente na direção das nossas praias e nós não somos reconhecidos como produtores. É uma realidade muito triste pra gente, tá? A gente vê Campos recebendo, vê São João da Barra, vê Kennedy, que é tudo, né, vizinhos, e a gente não recebe. Kennedy já é da bacia do Espírito Santo, não é? E impressionantemente, você entende como que um municípiozinho fica ali naquele meio, sem... Eu não sei se Kennedy é da bacia do Espírito Santo, não, acho que é dentro de Campos. Eu vou buscar com o Wellington essa informação, que quem entende de petróleo eu acho aqui que é de Campos. É o Wellington de Mas de qualquer maneira, assim, o que acontece com São Francisco? São Francisco formou assim, um V, né? E São Francisco ficou nas linhas, nesse V aí, foi onde São Francisco entrou e ficou fora. É tipo um V, isso aí. Formou um V onde São Francisco ficou fora. Perfeito. E há uma arrecadação boa, né, de São João da Barra. São João da Barra, esse mês agora, recebeu 17 milhões de royalties. São João da Barra tem 35 mil habitantes, é o 34º ou 35º, se eu não me engano, em extensão territorial, uma população menor,
uma extensão muito menor para ser administrada, recebeu 17 milhões e acho que 700 e pouco. Nós recebemos 3 milhões e 800 e alguma coisa, R$74, alguma coisa assim em torno disso. 3 milhões e 800 e alguma coisa. Olha só a discrepância. Quem recebeu 9 milhões, isso porque caiu a arrecadação. Sim, mas vocês ainda receberam. Porque não recebia, até certo... Não, a gente recebia muito pouco. Muito menos, né? Porque na realidade é assim, a proporção que vai aumentando, né? Sim, sim. Agora vem o pré-sal, agora que está realmente, a bacia que realmente está recebendo muito é a de Santos. Você vê que Maricá despontou, né? Disparou. Maricá agora é o município rico do estado do Rio. Do estado do Rio. Eu acho assim muito legal a gente ter essa... Na verdade, você receber o que realmente é merecido. Eu fico triste que São Francisco não recebe. Muito triste com isso. Mas quem sabe um dia a gente consegue. Essa luta já é travada há muitos anos. E na realidade é uma luta que é travada. Se os municípios não recorressem, a gente já teria conseguido resolver esse problema. Porque quem é reconhecido como município produtor, a perda é tão pequena, Cláudio, que não afetaria para eles. E nós passaríamos a receber, que nós temos direito. Mas, enfim, isso é uma discussão muito ampla que nem vale a gente entrar nesse mérito agora. Bom, são 8 horas e 11 minutos. Deixa eu fazer, então, esse intervalo. A gente vai falar sobre essa composição de secretários, sobre essa participação aí de Francimara no governo, de Frederico. Vamos misturar isso tudo aí daqui a pouco numa conversa boa. E vamos falar também sobre a questão da Câmara Municipal, que você hoje é vereadora e tem, no dia 1º, a escolha do novo presidente da casa. Como é que está essa disputa lá? São 8 horas e 11 minutos em Campos. Uma pausa bem rápida. A gente volta a seguir conversando com a Yara Cíntia, vereadora e prefeita eleita de São Francisco de Itabapoana, aqui no Folha no Ar. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radimed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica agora muito boa para você que está ligado aqui na Folha FM, continuar ouvindo com a equipe de profissionais aí da Nauta XP para orientar você na melhor oportunidade que vem existir aí sobre investimento com maior rentabilidade e com segurança. Confira aí. Minuto Nauta XP.